É o seguinte, nós já vimos, né, como converter de binário para decimal. Agora nós vamos ver como converter de octal para decimal e hexadecimal para decimal. Então, a lógica é muito parecida. Seguinte, ó, nós temos esse número aqui, ó, 153, né? No caso, eu estou lendo ele de forma decimal, né? Mas 153, o que? Na base 8. Então isso aqui não é 153 não. É 153 na base 8. A gente tem que converter isso para decimal para saber que valor isso nos representa, né? Em decimal. Então vamos lá. Seguinte, como eu falei, base 8, né? Ou octal, né? Base 8. Ou seja, a lógica é a seguinte, se a base é 8, o primeiro dígito vai valer quanto? Vai valer 3, né, vezes uma base, né, vezes a base 8. Essa base 8 no primeiro dígito é 8 elevado a 0. Então tá percebendo aí que eu sempre pego a base e elevo a um número. A posição do primeiro dígito é o número elevado a 0, né? Segundo dígito seria o 8, né? A base 8 elevada a 1. Terceiro dígito seria a base 8 elevado a 2. Ok? Pronto. E aí, como é que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar, né? Vai ser 1 vezes 8 ao quadrado. Então vai ser esse número aqui, vamos converter. 1 vezes o 8 ao quadrado. Mais, né? Agora o 5 vezes o 8 elevado a 1. 5 vezes o 8 elevado a 1. Mais o 3 vezes o 8 elevado a 0. 3 vezes o 8 elevado a 0. Então, o que é? 3 vezes o 8 elevado a 0. É um 8, né? Dá para entender aí. Então, é o seguinte, nós temos aí 8 ao quadrado, 64, vezes 1, 64. Né? Nós temos o 5, né? 8 elevado a 1 é 8. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 8 a 0. 8 elevado a 0 é quanto? É 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então é 3. 3 vezes 1 é 3. De modo que eu vou somar, que vai dar quanto? 104, né? Mais 3, 107. Pronto, eu descobri o valor desse 153 em decimal. Ou seja, a resposta aqui nessa minha interrogação, o número que representa essa interrogação aí, no caso, seria 107. Então, 153 na base 8 é a mesma coisa que 107 na base 10. Tá aí a conversão, pessoal. Seguinte, vamos continuar. Então, seguindo essa lógica, tá? Eu vou falar agora do sistema numérico hexadecimal. Então, vamos lá. O hexadecimal. Qual é a base do hexadecimal? Ah, por que eu escrevi esses números aqui, pessoal? Tá? Esses números aqui, porque são os números, tá, que vão representar o que? A base 8. Então vai de 0 a 7, né? Contando aqui com 0, nós temos 8 números, tá? Beleza. Então vamos falar do hexadecimal aqui, tá? Hexadecimal. A base do hexadecimal é base 16, tá? Então você já sabe que a lógica vai ser muito parecida. Só vai mudar a base, né? Base 16. Então, o que acontece aqui? Nós vimos lá que os números hexadecimais são representados 0, né? 1, 2, 3, aí vem o 4, vem o 5, vem o 6, o 7, o 8. Eita, vai caber aqui não. Vamos lá, 8. Aí nós temos o 9. Chegou no 9, vem A, B, C, D, E e F. Então, esses são os dígitos que representam o hexadecimal, né? São dígitos que você vai encontrar aí nas memórias, né? Memórias, endereços de memória de computador aí, tá? Então, no caso, vamos lá. Seguinte, então 9 aí você tem o A, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui que vale o 15, o F, né? Por que eu não escrevo 15? Porque eu só preciso de um dígito, né, pessoal? Tenho que usar um dígito para representar os 16 números aí. Então, o 15 é o decimal, representante do F, mas o F é o valor hexadecimal que eu tenho que trabalhar. Beleza.
Aí se eu tenho esse número aqui, vamos lá. Vamos dizer que é A9. Isso aqui é um número o quê? Hexadecimal. Vou até colocar aqui a base 16. Aqui, ó, para dizer isso aqui é um número hexadecimal. Aí como é que eu converto isso para decimal? Eu quero saber a representação desse número em decimal. E aí, como é que eu faço? Seguinte, aqui eu vou colocar 10, né? Que eu quero o decimal. Isso aqui é um zero, tá? Tá difícil, né, professor? Tá um pouquinho. Vamos lá de novo. Aqui seria o 10, né? Bem, aí. Pronto. Seguinte, mesma lógica, né, pessoal? A base é o quê? É 16, né? Então eu vou olhar a posição que este 9 está. Essa posição primeira desse dígito aqui seria a base 16 elevado a que número? Sempre o primeiro dígito, né, representa por expoente zero. A base e o elevado ao expoente zero. O segundo é a base elevada a 1. 16 elevado a 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer a multiplicação. Vai ser, eu não quero passar para decimal, então vai ser A vezes 16, né? Só que o A na base decimal é quanto? Equivale a quanto? O A aqui é o 10, né? Então vou colocar aqui, ó, só para a gente entender. Eu vou colocar como se fosse A vezes 16, né? Para a gente entender A vezes 16. Mais 9 vezes 16 a 0, né? 16 aqui é a 1, né? Porque o primeiro é 1. A vezes 16 a 1. Então 9 vezes 16 a 0. Mais 9 vezes 16 elevado a 0. Ok. Só que o A eu tenho que converter para decimal, né? E ele representa quanto? Né? 10. Ele é representado pelo 10, né? Assim como aqui no B é 11, né? Aqui é 12, 13, 14 e aqui é o 15, beleza? Então nós temos aí, o A vai ser representado por 10, então é 10 vezes 16. Esse meu 10 está aparecendo um 16. Vamos lá de novo. É 10 vezes 16 elevado a 1, que é 16. 9 vezes 16 a 0. 16 a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então 9 vezes 1 dá 9. Ok. 10 vezes 16 dá quanto? 160 mais 9. De modo que eu obtenho que esse número é 169 em decimal. Ou seja, meu número aqui, A9, na base 16, é igual ao número 169 decimal. Fiz a conversão, tá? Vamos fazer mais um, só para a gente se inteirar do assunto. Vou pegar um outro número aqui, na base 16. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar aqui BDE. Um número assim, ó, bem BDE. Isso é um número hexadecimal, ok? Eu quero saber o equivalente dele em decimal. Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Vamos lá. Primeiro número aqui vai ser a base 16 elevado a 0. Primeiro dígito é a base elevada a 0. Segundo dígito é a base elevada a 1. Então é 16 elevado a 1. Terceiro dígito vai ser a base elevada a 2, né? 16 ao 16. Às vezes fica difícil aqui, mas vamos lá. 16 ao quadrado. Beleza? E agora a gente faz, né? Seguinte. B é quanto? B não é 11? Então B é 11. Então seria 11 vezes 16 ao quadrado. Então vai ser, ó, 11 vezes 16 ao quadrado. Lembrando para você, de onde tirou esse 11? Esse 11 é o B. Vou colocar até aqui, B, para você saber de onde saiu isso. Mais, né? Aí você tem o D.
O D é quanto? D é o 13. Então, D é 13 vezes 16 a 1. Então, é 13 vezes 16 elevado a 1. O E não é o 14? O E é 14. Então, vai ser mais 14 vezes 16 a 0. Beleza? Então, só para lembrar, tá? Esse 13 é o D. E esse 14 é o E. Beleza? E agora vamos lá. Vamos fazer a soma aqui. A soma é o seguinte. Vai ser... Vamos descobrir quanto é que é 16 ao quadrado, né? Você pode pegar a sua calculadora, que eu estou também com pressa. 16 vezes 16, né? 16 ao quadrado, 16 vezes 16, dá quanto? 256, né? Aí 256 vezes 11, fazer aqui, dá 2.816. Então 2.816 mais 13 vezes 16, 16 elevado a 1 é 16. Então é 13, vamos lá. 13 vezes 16. 208. Opa, desculpa, pessoal. Continuando aqui. 208. Beleza? 13 vezes 16. Mais, né? 14 vezes 16 a 0. 16 a 0 é 1. Então é 14. Vezes 1, 14, né? Pronto. Vou fazer essa soma, tá? Então, mais 14, mais 2.816. 3.038. Então, nós temos aí 3.038, ou seja, na base 10. Ou seja, este número aqui, BDE, é a mesma coisa que 3.038, tá? Em decimal. A representação desse número BDE hexadecimal é o 3.038 decimal. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para falar sobre essas conversões era isso. Então, fazendo a revisão aí, nós vimos todas as bases binárias, né? Eu vou pegar a base, né? A posição do número do dígito na base, 2 elevado a 0, tá? E multiplicar isso pelos números que ocupam as posições. Então, no caso, 1 vezes 2 a quarta e assim por diante. Se a base é 2, né? Primeira posição, 2 elevado a 0. Segunda, 2 a 1 e assim por diante. Se você pegar essa lógica, você fez para a base 2, você faz para a base octal, que o primeiro dígito é 8 elevado a 0, porque o octal, a base é 8. Segundo dígito é a base elevada a 1, né? E o terceiro dígito é a base elevada ao quadrado. E assim por diante. Se for tendo mais dígitos, né? Se tivesse um quarto dígito aqui, seria 8 ao cubo. Um quinto dígito aqui, 8 à quarta, e assim por diante. Beleza? Então, octal, base 8, hexadecimal, base 16, logo cada dígito, né? Cada posição do dígito é a base elevada à sua posição. Sua posição aqui é a primeira é sempre 0, né? Então, 16 a 0, segunda, 16 a 1, tá? E a terceira aqui no caso, 16 ao quadrado. Beleza? Então, nós vimos aí a lógica das conversões. Então, nós vimos a conversão de binário para decimal, octal para decimal e hexadecimal para decimal, beleza? Esse foi o resumo aí do que vimos. Mais na frente nós veremos as outras conversões e exercícios, ok? Então é isso, bons estudos, até mais, abraços.